O ano é 2054 e Mickey Barnes, após perder tudo em maus negócios, se voluntaria para ser membro de uma expedição espacial com a missão de colonizar o gelado planeta Niflheim. Ele vira então um descartável, ou seja, um homem cujo trabalho é morrer. Sim, o trampo do sujeito é testar os limites do corpo humano e logo depois, quando ele falece, ele é clonado e revivido com todas as suas memórias intactas. Após 16 mortes, o Mickey, agora na sua 17ª versão, por isso Mickey 17, acaba sobrevivendo meio que sem querer e coexiste com o seu sucessor, que seria o Mickey 18. Nas mãos do diretor premiadíssimo de Parasita, Bong Joon-ho, essa premissa sensacional se transforma em... É isso que você vai saber aqui neste Cine Quinto. Corta! Olá, meus cinéfilos elementares, eu espero que vocês tenham passado bem a semana. Estamos de volta com mais um Cine Quinto e eu já queria pedir, como sempre, para vocês darem aquele joinha esperto, para comentarem, compartilharem o nosso vídeo e também para se inscreverem no nosso canal, porque isso é muito importante para nós. E vamos começar mandando um abraço aos comentaristas do vídeo sobre o filme Missão Impossível 8, que a gente comentou na semana passada, mas dessa vez eu não vou nomear um por um, porque foram muitos os carinhos que eu recebi, os parabéns pelo meu aniversário. Então eu vou só agradecer a todos vocês que me desejaram um feliz aniversário, e a gente aqui desse lado da tela fica muito feliz com essas demonstrações de carinho, especialmente porque eu leio tudo que vocês escrevem mesmo e eu acabo tendo vocês como amigos, amigos virtuais, mas amigos, e até alguns desses amigos virtuais acabam virando amigos de verdade, como a Flávia Bonachella, Marcelo Serpa e muitos outros que eu não vou ficar aqui nomeando um por um para não causar alguma injustiça, para caso eu esqueça de alguém, porque minha cabeça realmente não é muito confiável. Mas então, muito obrigado a todos e saibam que o carinho aqui é recíproco, tá bom? E agora vamos ao Mickey. Mas antes de continuar, eu devo avisar que este programa contém spoilers e se você decidir seguir é por sua conta e risco. Mas olha, siga, porque eu tô te salvando de perder um tempo precioso. Aí você me pergunta, poxa, mas por que você decidiu escolher esse filme? Eu decidi porque o Kim Paim tinha falado muito sobre esse Parasita, que era o melhor filme do mundo. Acabei nem vendo Parasita ainda. Um dia eu ainda vou assistir. E dizem até que ele é melhor, do que o Mickey 17. Agora, esse aqui, minha gente, vou te contar. Esse Kim Jong-un aí, Bong Joon-ho, Jong Song-chun, como é que é? Bo Joon-ho. É, isso aí, Bong Joon-ho. Enfim, John Bonham, baterista do Led Zeppelin. Enfim, esse cara aí pode ser até bom, mas não foi dessa vez. A minha primeira impressão com ele não foi das melhores. Mas, enfim, vamos começar o nosso vídeo. A primeira coisa que acaba com uma alma e uma personalidade é a sua incapacidade de rir de si mesmo. O meu nome, por exemplo, é Felipe, porque eu tive a sorte de nascer prematuro no dia 26 de maio. Coincidência ou não, eu nasci no mesmo dia que se comemora a data de São Felipe Neri, o santo da alegria. E por isso que meu nome é Felipe. E quando eu digo que é sorte mesmo, porque se eu tivesse nascido no dia que era para eu nascer, o dia esperado, o meu nome poderia ser Aldeonofre. Sim, minha gente. Imagina eu aqui, olá, eu sou o Aldeonofre. Inclusive na minha certidão de batismo, eu fui registrado como Felipe Aldeonofre Trielli Marnoto. Bota na tela aí, editor, que você vai ver que é verdade. Não seria o fim do mundo, até porque esse era o nome do meu bisavô, que diziam ser uma figura muito interessante. Ele era farmacêutico lá em Espírito Santo do Pinhal. E as minhas tias dizem que volta e meia elas entravam na sala lá e ele estava meditando de cabeça para baixo na farmácia. Ele lia umas coisas meio indiana lá no meio do negócio, mas era um homem da ciência, uma espécie de Dr. Kellogg's, só que do bem, Mas por que eu disse tudo isso? Bom, além de demonstrar como faz para rir de si mesmo na prática, afinal de contas é o que eu estou fazendo aqui, com meu nome Aldeonofre, aliás, podem chamar de Aldeonofre quem quiser, ainda mostro para vocês como o humor é central na minha vida, sempre foi. Na música, sempre me chamou a atenção o bom humor. Por exemplo, no Brasil a gente tem Noel Rosa, Premeditando Breck, Mutantes, Moreira da Silva, Carmen Miranda, sempre tem um humor nessas pessoas, O brasileiro tem essa coisa do humor em tudo que faz. Foi através do humor que eles me conquistaram. Tem ironia mais fina do que Desafinado, por exemplo, que é uma música que também ri de si mesma, uma vez que o cantor está apenas desafinando só para os ouvidos menos sofisticados, porque não só ele é muito afinado, como ele está sacaneando os surdos de plantão que não entenderam as dissonâncias jazzísticas que fazem dessa música um clássico mundial. Ainda assim, até hoje eu ouço as pessoas dizerem
mas o João Gilberto era legal, mas desafinava um pouco. Olha só, ele não se importou, né, com essa fama que ele acabou tendo, porque o humor falou mais alto. E, na verdade, é ele que está tirando sarro. Quem está rindo de quem aqui, né? Assim como Mozart, em quase toda a sua obra, Beethoven tem a patética, o Dante na Divina Comédia é cheio de humor, Shakespeare é cheio de humor, Machado de Assis. Acho que deu para entender o ponto, né? O humor é coisa séria, minha gente. Desde os maiores santos até os maiores artistas da história, todos se utilizavam dele para criticar, entreter, ironizar e até, por que não, né, elevar. Mas o que isso tem a ver com o filme? Tudo. Esse filme é a amostra do quanto o humor em Hollywood está deslocado da vida real. E não me pergunte por que isso acontece, porque eu não sou estudioso, nem um intelectual do humor. Eu assisto ao que ele me apresenta e eu vejo que tem uma coisa fora do lugar. Essa sensação que eu tive assistindo esse filme, eu também tive com A Substância, né, esse filme que até concorreu ao Oscar, teve em Pequenas Criaturas e agora em maior escala em Mickey 17. Se bem que todos têm esse mesmo... Não sei explicar. Quem assistiu os três talvez entenda o que eu quero dizer. Enfim, o humor ali tá fora do lugar, tá deslocado. E eu vou tentar explicar mais ou menos por quê. Olha, sempre que eu assisto um filme para fazer o Cine Quinto, eu tiro as minhas próprias conclusões primeiro, de preferência, na medida do possível, né? Que às vezes você ouve muito falar sobre o filme. Eu prefiro saber muito pouco sobre o que as pessoas estão falando, né? Por exemplo, num Branca de Neve, no remake, é impossível isso, porque todo mundo fala o tempo todo. Mas um filme como esse, eu evitei olhar críticas, saber o que as pessoas, se elas tinham gostado ou não. E assistir o filme, eu gosto de dar uma olhada na crítica depois, né? Quando acabo, eu vejo o filme, tiro as minhas conclusões. Aí eu gosto de dar uma olhada nas críticas aqui no Brasil e lá na Gringolândia, né, de pessoas com diferentes pontos de vista, tanto político como social, tal. Afinal, pode ser que tenha alguma coisa que eu tenha deixado escapar na minha, né, quando eu tô vendo o filme, ou quando eu anotei alguma coisa, uma referência social mesmo, ou política, por exemplo, né, sei lá, o cara era um ator que fazia outro papel que eu não conhecia, enfim, esse tipo de coisa, né. E na maior parte das vezes eu acabo ficando com a minha impressão, só dando uma pincelada, assim, com uma ou duas curiosidades a respeito do filme. Mas dessa vez, um cara chamado Critical Drinker, que pode ou não ter inspirado o Bento Ribeiro no seu Chapado Crítico, né? Porque o Critical Drinker é um crítico beberrão. O Chapado Crítico, eu acho que ele se inspirou. Mas enfim, o Chapado Crítico disse quase tudo o que eu queria dizer e por isso eu vou citá-lo aqui, literalmente, o comecinho do vídeo dele, tá? Então, abre aspas. Eu nunca vi uma reunião de talento e potencial ser desperdiçada de forma tão impressionante quanto em Mickey 17. Um filme cujo trailer prometia uma comédia de humor negro de ficção científica embrulhada numa sátira ousada da cultura moderna, feita por um diretor com um histórico, na maior parte, bom, e com um elenco, salvo exceções, e aí ele coloca a imagem do Mark Ruffalo, talentoso, capaz de performar bem quando necessário. O que temos aqui, no entanto, foi o pior dos excessos de Hollywood atual reunidos em um pacote particularmente confuso. Uma narrativa confusa e incoerente que tenta equilibrar personagens demais e subtramas demais, que demoram uma eternidade para começar e não entregam nada particularmente interessante quando finalmente começam. Personagens cujas decisões e raciocínios só fazem sentido se você assumir que a maioria deles é funcionalmente retardado. Sátiras estúpidas, piadas sem graça, momentos emocionantes que nunca funcionam porque tudo ao redor é tão completamente ridículo e atuações que beiram o absurdo. Fecha aspas. Muito bem, eu concordo. Esse aí é o Mickey 17. Um horror. E esse é o resultado de anos de controle da linguagem. Essa geração que fez esse filme é filha do politicamente correto, que reduziu o mundo à política, a essa coisa do nós contra eles. Por isso que os vilões são extremamente caricatos nesses três filmes, e em outros que eu nem citei aqui, mas que tem esse mesmo espírito dessa época. E assim como em Aqui, né, o filme que eu falei recentemente, do Robert Zemeckis, o Here, esse filme perde uma baita oportunidade. Quer ver? Olha a premissa como é interessante. Um sujeito chamado Mickey, que está fugindo de umas dívidas, aliás, essa história se perde no meio, ninguém... tem lá o cara volta lá, mas
fica meio sem conclusão. Em um momento de desespero, ele aceita participar de um projeto de colonização interplanetária. Mas aí o seu papel é quase de uma cobaia. Aliás, o nome dele deve ter sido escolhido pelo roteirista, provavelmente pelo fato de ser como um rato de laboratório, né? Mickey Mouse e tal. E isso é uma coisa curiosa. Se o filme fosse bom, eu estava até comentando aqui atrás das câmeras, se o filme fosse bom, essa seria uma sacadinha boa, né? Mickey, o Mickey porque ele é um rato de laboratório igual o Mickey Mouse, não sei o que, Disney, né? Uma referência meio pop. Mas como o filme é ruim, isso aí é bobo, é uma referência boba. Eu não sei explicar por que isso acontece, mas realmente, se o filme fosse bom, seria uma boa sacada. Como o filme é ruim, é uma sacada ruim. Vai entender como funciona, né? A minha cabeça, não sei se todo mundo concorda com isso. Mas, bom, eles mandam o Mickey para ser submetido à radiação extrema, por exemplo, para ver como seriam os efeitos tóxicos de um gás, esse tipo de coisa, né? Então ele sofre pra burro, não é só que ele morre de mortes dolorosas. E até essa parte é meio engraçada do filme, porque você fala, caraca, coitado do cara, o cara tá ferrado lá. É meio que uma crítica ao nosso meio de vida hoje, as pessoas trabalhando em coisas absurdas, né, para ganhar a vida, tentando fugir da loucura desse mundo moderno, enfim. É interessante, seria interessante, começa bem, né? Mas o fato aí é que quando ele morre, ele de novo é clonado por meio de uma impressora. Então ele morre ali, aí imprimem um Mike novo, né? Tanto é que ele é o 17º, por isso que é Mike 17. As suas memórias, elas também se mantêm. Por quê? Elas são carregadas, fazem tipo um upload na nuvem, todo dia, no final do dia, fazem o upload das memórias e elas são carregadas num tijolo meio pendrive lá, não sei por que tijolo, mas enfim, é um tijolo pendrive, pode ser que seja uma piada que eu não entendi. Só que tem uma lei que diz que é ilegal que 2 clones estejam vivos ao mesmo tempo. Por quê? Por motivos óbvios, né? Tem 2 pessoas iguais e um cara pode estar lá fazendo, cometendo um crime, e aí ele fala, não, eu estava em casa, eu tenho um álibi, tenho uma foto aqui, as pessoas me viram em casa. Então, eles proibiram essa história de você ter 2 clones ao mesmo tempo vivos, né? No passado, né? E aí, quando o Mickey número 17 sobrevive, sem que ninguém fique sabendo, porque ele sobreviveu a um negócio meio impossível. Aliás, quem salvou ele foi uns seres extraterrestres, que até são os bichinhos interessantes e tal, mas que depois é uma espécie assim, eles são os índios da Terra, sabe? Os homens chegam lá e atrapalham a vida deles, eles são muito bonzinhos, inteligentes, e gostam de salvar as pessoas, enquanto os seres humanos são muito malvados e chegam lá e querem brigar. Os seres humanos, especialmente esse tipo de seres humanos, né, religiosos, meio figura de Trump, é tão ridículo que os caras usam os chapéus vermelhos, né, tipo assim, nossa, é o Trump, viu? Ó, presta atenção, hein, é o Trump, sutil pra caralho, como dizia um amigo do meu pai. Bom, e aí ele sobrevive sem que ninguém fique sabendo, e a outra cópia é feita do Mickey, né, porque os caras acham que ele morreu, e aí tem uma outra cópia. E aí ele chega e tem 2 dele. E aí a história tem tudo pra decolar. Quando chega aí, eu falei, legal, acho que eu vou gostar desse filme. Bacana, gostei. Muito bom. Por quê? Porque ali você tem uma premissa boa, porque você começa a se perguntar, antes do filme falar qualquer coisa, você mesmo começa a perguntar, eles são a mesma pessoa ou eles são 2 pessoas, né? Tem 2 almas, uma alma só. Como é que é morrer, por exemplo, né? Isso é uma pergunta, inclusive, que fazem pra ele recorrentemente, ele acha um saco. E uma hora ele até responde depois, ele fala, é sempre uma merda, eu odeio morrer, toda vez é chato, é angustiante, é difícil. E aí você começa a se perguntar, onde é que fica essa alma? Essa alma é única? Ela tá ligada a um corpo específico? Quando tem 2 corpos, como é que funciona? Porque eu acredito, eu não sei exatamente se essa teologia tá correta, mas pelo que eu entendi, eu nunca fui a fundo, para a Igreja Católica, por exemplo, e eu acho que para as protestantes também, existe um corpo que é único. O corpo e a alma não é aquela coisa Gasparzinho, 2 coisas separadas, elas são meio que uma coisa só. Tanto é que essa coisa de um homem ser mulher não é possível, porque existe uma natureza que está na alma e está no corpo. Enfim, tem várias coisas que a gente poderia aprofundar e que o filme mesmo poderia se aprofundar, né? Outra coisa, a memória. O que é? O que nos faz humanos? É só a nossa memória? Ou seja, se eu guardar a minha memória, tudo que eu passei na vida numa inteligência artificial, depois ela pode continuar, porque existe isso, né? Existe uma inteligência artificial aí, por aí, isso é real mesmo, que o cara fez
você coloca todas as redes sociais do seu ente querido e ele continua conversando com você como se estivesse vivo, a partir daquele momento, de acordo com os dados que você tinha. Só que acontece que você, como ser humano, você muda. De repente você muda de ideia sobre as coisas, ou de repente aquilo ali não é a sua totalidade, o que está na rede é só uma parte de você. O quanto isso é real, o quanto a sua memória mesmo é o seu todo. Não é, né? A gente é muito mais que isso, por isso que o ser humano é tão interessante. Ele não é só o corpo, não é só a alma, não é só a memória. E é isso que faz a gente humano e é isso que faz a gente digno e acima um pouco das outras, da criação, né, em geral. Não que a gente não deva gostar da criação das plantas, dos animais e tudo, mas o ser humano tem uma dignidade superior. Tanto é que você pode matar um animal para comer, mas não pode matar um ser humano para comer. Isso deveria ser óbvio, né? Mas não é, infelizmente. Essa seria, por exemplo, essa passagem de memória, a consequência de um transhumanismo aos moldes do Yuval Harari. Não sei se vocês lembram desse cara. Para quem não sabe, o Yuval Harari é um dos principais intelectuais que fizeram a cabeça do pessoal do Fórum Econômico Mundial, com seu best-seller Sapiens. Já ouviram falar nesse livro? Fez sucesso um tempinho atrás, né? E depois ele escreveu Homo Deus. E nos dois casos, o Harari trata o humano como um amontoado de células, resultados de processos biológicos. E a gente sabe como o pessoal gosta de tratar amontoados de células, não é mesmo? As abortistas que o digam. But what are human rights? Human rights, just like God and heaven, are just a story that we've invented. They are not an objective reality. They are not some biological fact about Homo sapiens. Take a human being, cut him open, look inside, you will find the heart, the kidneys, neurons, hormones, DNA, but you won't find any rights. The only place you find rights is in the stories that we have invented and spread around over the last few centuries. They may be very positive stories, very good stories, but they are still just fictional stories that we've invented. Ou seja, pro Yuval Harari nada é transcendente e mesmo a nossa alma seria parte dessa biologia, estaria no cérebro, sei lá. O que significa que a gente tem a mesma dignidade de uma ameba ou de um peixe-boi, sei lá. E ele também diz que a IA poderia fazer uma nova Bíblia muito mais batuta do que essa coisa que vocês, fanáticos religiosos humanos, macacos, gostam de ler por aí. Talvez ele tenha dito isso com outras palavras, mas ele diz. AI can create new ideas, can even write a new Bible. Throughout history, religions dreamt about having a book written by a superhuman intelligence, by a non-human entity. E isso é só o começo das discussões interessantes que poderíamos ter nesse filme. Mas o filme descamba para o tipo de coisa como que legal, a namorada dele pode fazer sexo a 3 e não vai estar traindo. Tem uma parte que dá vergonha alheia. Aliás, minha esposa falou, nossa, eu não tô conseguindo ver, que vergonha desse filme. Que é quando o filme começa a focar no personagem do Mark Ruffalo. Olha, quando eu vi o trailer, eu gostei muito da premissa, mas logo que esse mal apareceu, e ele aparece bem no fim do trailer, eu pensei, vai ser um filme ruim, certeza. E como eu sempre digo, meu amigo, confie nos seus preconceitos. Eles estão certos em boa parte das vezes. Aliás, tem um livro muito bom do Theodore Dalrymple que chama Em Defesa do Preconceito. Leiam. Mas eu tô divagando aqui. O fato é que não deu outra. Tive a sensação parecida com Pobres Criaturas e a Substância. Uma crítica a um espantalho. E um espantalho muito mal feito. Tem filmes excelentes que criticam ideias com as quais eu concordo e isso não tem problema nenhum. Ao contrário, ao ser desafiado, confrontado com bons argumentos, isso até me instiga. Não me aborrece, nem me deixa triste, nem nada. Mas o personagem do Ruffalo, que se pretende uma crítica ao Donald Trump, ele erra por vários motivos. Primeiro, a clássica preguiça dessa galera de entender o alvo da sua crítica, como ele pensa de verdade. Ao invés disso, eles criticam um Trump da imaginação deles que quem conhece sabe que não existe. Veja, criticar a hipocrisia dos religiosos é válido. Tem muita hipocrisia na igreja mesmo. Aliás, tem uma frase muito boa, nem lembro de quem é, que ele fala assim, quando alguém fala, tem muito hipócrita na igreja, ele fala, não, tudo bem, pode vir, sempre tem lugar para mais um. Então, não tem problema. Essa é uma crítica válida.
válida. Agora, por exemplo, o filme nem comenta, por exemplo, que os principais críticos da ciência, essa ciência a qualquer custo, sem limite, são justamente os cristãos, os religiosos. Os que mais se preocupam com as consequências éticas das novas tecnologias não são os Yuval Hararis da vida, mas sim os chatos cristãos religiosos em geral. Quem trata o ser humano de forma utilitária não são os conservadores, são os progressistas, materialistas, utilitaristas, comunistas. Acontece que esse tipo de discurso funcionava muito bem antes da internet. Basta se assistir a séries de sucesso até os anos 2005, mais ou menos. Só que depois as pessoas começaram a se informar melhor. Esses espantalhos começaram a perder a força porque a gente teve acesso direto a essas pessoas que eles criticavam. E aí a gente entra na parte do humor. Qual é a grande coisa de uma sátira ou de uma comédia? É ver alguma coisa verdadeira que ninguém mais conseguiu ver. E falar em voz alta, por exemplo, que o rei está nu. O problema do humor de Hollywood hoje é que eles querem gritar, não, o rei está vestido, tem roupa, olha só que roupa bonita. Quando todo mundo está vendo o cara peladão lá, com os negócios de fora. E é esse o problema dos filmes. O medo dessa galera de perder o poder é tão grande que eles perderam a capacidade de rir de si mesmo. E quando são ridicularizados, eles dobram a aposta. Esse tipo de filme envelheceu rápido demais porque as elites acharam que o Biden e a sua turma nunca mais iam largar o osso. Com a derrota humilhante que eles nem viram chegar, o que deveria causar riso acaba causando vergonha alheia. Aliás, foi isso que a minha esposa falou, como eu disse lá atrás, quando ele viu esse filme. E olha que ela é muito mais tolerante do que eu para essas coisas, assim. Ela deixa passar. Uma coisa meio uma lacração lá. Ela fala, tudo bem, vê o filme aí, não é saco. Eu sou bem mais chato com isso. Mas mesmo ela, dessa vez eu acho que ela ficou até mais brava que eu. Enfim, o maior problema desse Mike 17 é que ele é um clone de filmes ruins. E aí eu vou terminar com a conclusão também do Critical Drinker, que é um outro cara que eu discordo bastante, mas que dessa vez o cara foi na mosca. Abre aspas. Eu acredito que caras como Trump merecem ser zombados tanto quanto qualquer outra figura pública. Mas se você vai fazer isso, ao menos coloque um mínimo de esforço, pelo amor de Deus. Esse é o tipo de merda que você veria numa noite de stand-up, com entrada gratuita em um clube de comédia que nem é lá muito bom. Uma sátira deve ser inteligente e sutil o suficiente para funcionar por seus próprios méritos, apresentando conceitos e indivíduos absurdos de um jeito quase crível. Mas esse tipo de merda não é sátira, é paródia. E olha, nem é uma paródia engraçada, diga-se. No final das contas, Mickey 17 é uma ideia até interessante afundada na lama fervente da política e das inseguranças de Hollywood. Um filme que fracassa em cumprir qualquer uma de suas promessas. Não é engraçado o bastante para ser comédia, não é inteligente o suficiente para ser uma sátira, não é criativo o suficiente para ser uma boa ficção científica, nem empolgante o suficiente para ser um filme de ação. É um fracasso em todos os sentidos. E se você quer um conselho, poupe suas 2h30 de vida e vá assistir algo mais prazeroso, tipo uma tinta secando na parede. Enfim, é isso que eu tinha para dizer hoje. Pode ir embora agora. Quer dizer, não vai ainda não, isso é ele falando, agora sou eu. Mas realmente a gente chegou ao fim. Infelizmente eu queria estar falando de um filme que eu gostei, né? Eu vou tentar até pegar um na próxima semana que eu já tenha visto, mas que eu gostei. Porque realmente tá difícil. Esse filme foi uma decepção, assim como o Here. Mas o Here eu já esperava. Eu tinha visto algumas críticas, eu esperava que... Porque eu não sabia que eu ia falar sobre ele. E aí eu vi algumas críticas e esperava que ele ia ser meio ruim. Mas esse aqui eu falei, cara, eu tô torcendo pra ser um filme bom. E, cara... Olha, é o Pobres Criaturas sem os peitinhos da menina lá, né? Ou seja... Nem isso a gente pode aproveitar. Então, agora sim, podem ir embora, mas não sem antes curtirem, compartilharem e seguirem a nossa programação aqui no Estúdio Quinto Elemento. Nos vemos na semana que vem, no próximo Cine Quinto. Um grande abraço.